um grande privilégio, um prazer poder estar aqui. O pastor me ligou, perguntou se eu queria, aí eu falei que eu podia. Uma grande responsabilidade, mas a gente aprendeu na escola dominical com o Spurgeon, que com 15 anos ele começa a pregar, ele é convocado para pregar, ele vai naquela dúvida, mas aceita. Mas depois daquele primeiro dia ele aceita nunca mais recusar um convite para falar do nome de Deus. E assim tentando, né, não quero me parar o Spurgeon, que vai ser bem difícil, mas estamos nessa daí. Eu só falei, eu aceito, depois corri para Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então, queria que que vocês me ajudassem também aí, que Deus nos ajude a entender essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço a sua graça sobre a minha vida, Pai. Eu posso errar aqui, ó Deus, mas eu peço que pelo Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar na vida de cada um. Pela sua palavra somente, que é pura, que é santa e que nunca volta vazia. Preenche os nossos corações, muitas vezes vazios ou cheios de outras coisas que não do Senhor e da sua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje já começamos o culto bem, continuando falando sobre o Natal, sobre talvez o único nascimento que deva ser comemorado, porque foi o único nascimento de alguém bom, de alguém puro, de alguém perfeito, o Filho de Deus. Muitas vezes a gente faz o contrário, né? Eu tenho uma amiga minha que acabou de ter um bebê, e ela me manda foto quase todo dia, todo sábado, e eu gosto muito, acho muito bonito. Mas nós sabemos que na nossa natureza, aquele bebê, por mais pequeno que ele é, por mais simples que ele seja, ele ainda carece de uma salvação e de um Salvador. Então, nesses 2 últimos domingos, o pastor falou do Salmos 2, focado no versículo 7 e 8, que diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e com os confins da terra como tua propriedade. E aí ele diz sobre aqueles que o receberam, sobre aqueles que os perseguiram, sobre a criação a serviço do Criador, como aquele que é o único digno de todas as coisas. E foi muito bom. E eu vou tentar continuar nisso, vou me esforçar aqui para que a gente possa ainda ver Cristo e esse nascimento e esse milagre como algo cada vez mais precioso e algo que nós devemos comemorar todos os dias. Todos os detalhes do nascimento de Cristo, assim como a gente trouxe, assim como muitos trouxeram, todos eles são preciosos e todos eles revelam algo sobre o nascimento, sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do próprio Deus encarnado. Quando o anjo revela o nome para José, Deus não deixa na mão dos humanos, né? Escolherem o nome. Já pensou ver um Robertinho, ou um Josézinho, ou qualquer coisinha assim que não vai ter o peso necessário. Então o próprio Deus dá o nome. Ele fala, o nome dele vai ser Jesus, que na sua origem vai ter o sentido de salvação. Não poderia ter outro nome. Não poderia ser qualquer nome, que seja. Todos os nomes são bonitos aqui, não estou desmerecendo nenhum. Mas esse em específico, ele não haveria de ter outro nome. E esse nome foi revelado pelo próprio Deus. O próprio Deus diz qual seria o nome desse bebê e dessa criança. E aí nesse bebê nós teríamos a salvação. A própria salvação como se fosse ali materializada, assim, de alguma forma. Nós temos os anjos que anunciam com grande entusiasmo as boas novas desse Deus que desce do céu e vem habitar na terra, a única noite talvez em que houve paz, mesmo que nem todos soubessem. Uma virgem ficando grávida, e não só ficando grávida, mas pelo próprio Espírito de Deus. Não é algo que acontece todo dia, não é todo dia que nasce um Salvador, então é justamente um milagre realizado por Deus, que revela de um ventre que não foi sujo, que não foi manchado,
Deus não poderia vir em um local desse. As estrelas guiando a criação a seu serviço, a salvação num lugar nada desconfortável, numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam. Quantas vezes a gente viu Jesus comendo conosco os animais, né? Aqueles que não são puros em si. Nós temos ele também, não só vindo numa manjedoura, num lugar pequeno, mas fugindo, o rei dos reis fugindo de outro rei para um Egito, lugar onde uma vez ele já havia libertado o seu povo, para mostrar, acho que, quão longe Cristo teve que ir para resgatar o seu povo. Sai do seu lugar natural, que é o céu, que é o paraíso, um lugar puro e santo, desce num lugar minúsculo, fica 9 meses ou 7, vai que ele nasceu prematuro, 8, não sei, ali num ventre, nasce numa manjedoura, foge para o Egito, para um lugar que se lembra coisas hostis, escravidão, e ele vem dessa forma. Mas hoje eu queria que a gente olhasse no Evangelho de João. Qual que é a visão que João traz. E o que é muito bom de João é que ele não deixa muito aberto para a gente descobrir ou interpretar quem era aquele homem. Ele já dá na lata quem ele era e como que ele deveria ser visto. E também de uma maneira especial, como aquele discípulo, né, referido como o discípulo amado, aquele que esteve ao lado de Cristo, até ali na cruz, junto com a mãe de Cristo. Jesus olha para ele, e ali naquele momento fala, né, aí está sua mãe, aí está o seu filho, iniciando ali algo muito precioso, né, ele não encomenda para os outros irmãos, mas para aquele que cria nele. Essas são as melhores pessoas que nós vamos ter para cuidar de nós. São aquelas pessoas que creem no próprio Deus. Então João, acho que de uma maneira muito especial, ele traz no versículo 14 a mensagem de Natal dele. E ele diz assim, versículo 14, aqui no meu está na NVI. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a mensagem dele. Aquele que é a palavra se tornou carne. Ou seja, aquele que era a palavra nasceu, viveu entre nós. Essa é a mensagem que ele tem resumidamente. E uma das primeiras perguntas que a gente pode fazer é: por que ele usou a palavra? Em algumas traduções vai estar o verbo, outras no original lá do grego, né, no logos, que teria um sentido filosófico e tudo mais. Mas eu acredito que palavra ou até verbo, ele já comunica bastante daquilo que é Cristo. O que ele é a sua verdadeira face, aquilo que nós precisamos realmente ver. Então, quando ele usa a palavra, eu entendo da seguinte forma, eu vou dar um palpite aí, tem uns teólogos aí que podem me ajudar depois também. Diz o seguinte, a palavra de Deus, talvez a palavra, né, essa utilização dessa palavra, parte desse princípio de que Deus sempre usou isso, a sua própria palavra, para comunicar as suas verdades. Mas além de que comunicar, toda a palavra de Deus, ela é uma ação. Tudo que ele diz, tudo que ele proclama, tudo que ele fala, acontece. Então, talvez a ilustração mais precisa para a gente entender isso é da criação. Que nós temos, disse Deus, e o que acontece? Exatamente aquilo que ele disse. Nada pode acontecer diferente disso. Então, quando ele usa que aquele que era a palavra, acho que de uma forma bem direta a gente pode entender que tudo aquilo que Deus disse, Cristo era o agente. Cristo era aquele que fazia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, João vai dizer no versículo 3. Então, resumidamente seria, o que Deus tem a dizer para nós, não foi somente aquilo que Jesus disse, mas quem era Jesus e o que ele fez.
E suas palavras, as palavras que ele usava, esclareciam ele mesmo, o seu eu e o seu trabalho. O seu eu e o seu trabalho eram exatamente a verdade principal que Deus queria mostrar. Eu sou a verdade, é o que Jesus declara. Então, ao usar a palavra, eu entendo justamente isso colocando como se fosse Cristo ali na criação. E é isso que ele faz no começo do seu livro. Nos versículos 1, 2 e 3, quem tiver com a Bíblia, eu quero que a gente possa ler juntos. Ele deixa ali claramente quem é, como eu disse, ele não deixa aberto para a gente mesmo interpretar. Ele traz a verdade máxima sobre Cristo. Sobre quem ele era. Aquele que é a palavra é o próprio Cristo. E ele diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E João faz isso, como alguns podem perceber, ele usa a palavra no princípio, que é a mesma ideia lá de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, como também já foi dito aqui, ele era. E ele sempre foi. Ele não teve um começo. Nós não sabemos. Ele não teve um começo. Nós temos certeza que ele sempre existiu. E ele era essa palavra pelo meio da qual Deus criava todas as coisas. Se não fosse Cristo, nenhum de nós existiria, nada no universo existiria, e nem nos céus existiria. Tudo foi feito por intermédio da palavra, que é Cristo. Então, nesses 3 primeiros versículos, ele deixa muito claro de como que a gente tem que ver Cristo em todos os lugares. Por mais que pode ser que no seu tempo ele passou por diversas pessoas e as pessoas não o reconheceram, nós aqui nessa revelação, através de João, temos que entender que Cristo, ele era desde o princípio. Ele está muito além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Acho muito difícil alguém ter criado isso daqui também, ter imaginado uma coisa tão grandiosa dessa. Esse é o Cristo. Essa é a palavra que havia desde o início. Então, nesses 3 primeiros versículos, a gente aprende 4 coisas. Que é o tempo da existência. Como disse, no princípio era a palavra. Ou seja, o tempo dele foi a eternidade, foi sempre. É o infinito. Sempre existiu. É como se ele desse o local, o endereço, o telefone, tudo de Jesus, na sua mais pura essência, que nós não víamos assim tão claramente se fosse só passasse por nós, mas ele revela aqui para a gente. Então o Filho de Deus, ele sempre existiu, e ele não foi criado. Aqui a gente tem a parte da sua essência, que ele era Deus, e aí a gente vai ter essa distorção em algumas outras religiões, ali nos Testemunhas de Jeová e nos muçulmanos, de que ele era um Deus, de que ele era outro, de que há outros deuses. E essa ideia nós sabemos que é equivocada. De que ele era Deus, de que ele era um com Deus. Ele era Deus e não um Deus. E os próprios judeus, e você ser um Deus, né, você se declarar Deus para os judeus, hoje para a gente talvez não faça diferença, a gente nem tem tanta apreço assim por Deus, ou as pessoas não tenham tanto apreço por Deus. Mas naquela sociedade ali religiosa, de líderes judeus, o ser Deus era algo, se declarar Deus era algo que realmente mexia com eles. E eles diziam o seguinte, em João 10:33, responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, apresentar Deus como um Deus, ou apresentar Cristo como um Deus, ou não o reconhecendo como Deus, é uma blasfêmia, e não o contrário. A grande falha deles foi não reconhecê-lo. Era um simples homem. Dormia, cansava, tinha fome, e se dizia Deus.
Esse é quem ele é, o Salvador, o nosso Senhor e o nosso Deus. Aprendemos uma outra coisa também, a relação que ele tinha com Deus, mostrando que ele era uma pessoa diferente de Deus, mas também era Deus. Esse começa a se tornar lá todo aquele desenho da Trindade que a gente vai tentar explicar e, enfim, acho que a gente só vai aprender quando a gente chegar no céu mesmo. Então ele estava com Deus, é o que o João declara. Então no princípio ele era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então ele sabe precisamente quem Deus Pai é. Muito diferente de nós, que não sabemos quem Deus de fato é de uma maneira natural. Por isso que ele precisa se revelar no seu Filho. E como ele sabe disso, ele não seria louco de viver de uma outra maneira, a não ser obediência ao Pai. Submeter à vontade do Pai. Mesmo sendo que todas as coisas foram criadas para Ele. E depois nós temos essa relação da palavra com o mundo. Então nós temos a relação da palavra com o mundo. E que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que se tornou carne e viveu entre nós, nos ensinou, curou, amou, protegeu, salvou e é também aquele que nos criou. Isso talvez para a gente que já ouviu diversas vezes essa mesma passagem, ou a mesma alegação, Jesus é Deus, ele estava com Deus desde o princípio, é talvez a maior verdade de que a gente deveria ter para a nossa vida. Isso é o que deve ser dito para todas as pessoas. É algo difícil de uma pessoa que não crê nessa palavra, que não crê em Cristo, entender isso. E se nós entendemos, foi pela revelação do próprio Deus para nós. Mas ainda assim, isso nunca deve passar pela gente como algo normal. É algo maravilhoso do próprio Deus, daquele que todas as coisas foram criadas, viveu entre nós. E desceu aqui, sabe? Como que é um maior milagre. Se ele não tivesse encarnado, ele não teria morrido e também não teria ressuscitado. Sei, mas para mim parece que conceber de que um Deus infinito, que não teve um começo, que ele sempre existiu, que ele é o próprio Deus, se encarnar, viver num corpo que se cansava, é indescritível o quanto isso deve impactar a nossa vida todos os dias. O próprio Deus que se entregou por nós. E o nosso maior pecado foi pregá-lo numa cruz. O próprio Deus. E é bem difícil entender a motivação disso, senão o próprio amor. Ou a sua própria palavra. Porque ele disse que enviaria um, ele faria algo diferente. Tudo que ele faz não acontece, tudo que ele diz não acontece. Se ele disse desde lá da queda que enviaria um que pisaria a cabeça da serpente, isso não seria o que aconteceria? Tudo o que ele diz, tudo o que ele promete, acontece. Tudo o que ele prometeu, aconteceu. E ainda estamos esperando algumas coisas ainda por vir. Mas isso que aconteceu lá atrás é só uma prova de que está por vir também será uma grande verdade, um dia, revelada a todos os homens. Então, a forma correta de nós interpretarmos talvez esse tempo, essa palavra, é que Deus estava agindo através da palavra, que é Jesus. Mas essa palavra, ela é Deus. Ele é o agente. A palavra de Deus na criação de todas as coisas. Então a vinda de Cristo seria, em primeiro lugar, um cumprimento da sua palavra, uma fidelidade com a sua palavra. Algo que não poderia ser desenhado, não poderia ser arquitetado, imaginado por um simples homem como nós, tão limitados ao que nós estamos fazendo e vivendo agora, não sabendo como será
às 9 horas aqui nessa terra. Então, a gente vai sempre ler na Bíblia, toda vez que eu leio, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que foi dito por meio dos profetas. Quantas vezes Cristo, por exemplo, falava por parábolas, para que se cumprisse as Escrituras. Todas as coisas foram arquitetadas, foram criadas e foram feitas para que o Filho de Deus pudesse ser exaltado e pudesse ser visto. Tudo em conformidade com a sua palavra. E ele veio e habitou entre nós. Nós vamos ter no versículo 4 e 5 mais uma verdade, mais algumas verdades sobre esse que veio. E que vai revelar daqui para frente grandes coisas sobre nós mesmos. Nós sabemos quem Cristo é, ele acabou de dizer. É aquele que era, que sempre foi. O princípio de todas as coisas, o próprio Deus. E diz assim, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui, a partir desse ponto, ele vai correr para esse sentido de que em quem realmente havia vida, né? Em quem realmente podia dar a vida. E não essa vida que nós vemos, que também foi dada, essa de nós aqui, todo mundo respirando, cérebro funcionando, coração batendo, sentindo coisas, ouvindo, agindo, andando. Não é esse tipo de vida. Mas esse tipo de vida também foi criado pelo próprio Deus. E nós usamos essa criação, nós mesmos, para outros bens, e não para o Criador. E essa é a nossa grande falha. Mas essa ideia de que nele estava a vida, e essa era a luz dos homens, ela tem que ser olhada desse sentido espiritual. De que ao pecarmos, todos morremos para Deus. E somente nele, nesse Filho, há a vida. Ele tem a vida e ele dá para quem ele quiser. Então, essa deve ser uma grande verdade para a gente, de quando a gente olha para as outras pessoas, elas precisam de vida. Elas não precisam de qualquer outra coisa. Elas precisam dessa palavra que possa dar uma vida eterna para elas. E não só essa vida que vai acabar, que tem um fim, que tem um ponto final. Mas uma vida que será vivida eternamente, no céu ou no inferno. E essa era a luz, que ele faz esse contraste com essa coisa, ainda trazendo, acho que para a gente ilustrar a ideia da criação, onde havia trevas, né, na face do abismo, mas ao dizer, haja luz, não houve outra coisa a não ser luz. E as trevas não puderam prevalecer sobre a luz. Por mais pequena que seja, uma simples lâmpada com um foguinho, uma simples vela com um foguinho, num canto de um quarto totalmente escuro, ela ainda brilha, ela nunca vai deixar de brilhar. A vela não tem luz em si mesma. A vela ela precisa de um agente nela que faça ela brilhar. Ou talvez uma janela. Quando a gente entra num lugar que está bem iluminado, a gente fala, que lugar bem iluminado pela luz. Mas a gente não fala, nossa, que janela linda. Ou a gente atribui a janela à luz. Não, a janela é só o lugar pelo que ela passa. E assim devemos ser nós. Nós não somos a luz. Nós não temos naturalmente a luz. Mas por crer em Cristo e por Ele ser a luz, nós assim começamos a transparecer um pouco dessa luz. Isso não deve ser um motivo de vanglória ou de orgulho, porque é um trabalho do próprio Deus na nossa vida. Nós somos simplesmente, talvez, o suporte para que Ele possa, sim, brilhar para todas as pessoas. E o motivo claro de Cristo vir ao mundo era esse, de que a luz definitiva viesse ao mundo e as trevas não pudessem prevalecer sobre ela e não prevaleceram.
E aí a gente chega num ponto aqui do 7 ao 8, que ele parece que ele dá uma pausa nisso. E ele fala de um homem. E foi o primeiro versículo da Bíblia, pelo menos que eu lembro que eu decorei, né? Que era João 1,6, que era: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E aí ele entra nisso. Está falando sobre Cristo, sobre as verdades que Cristo tem, sobre a vida, sobre a luz, sobre quem ele era. Vocês não podem imaginar outra coisa de Cristo a não ser que ele era Deus. E que ele é o seu Criador. Mas aí aparece um homem aqui, uma testemunha. E diz assim, do 6 ao 8. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Então, ele faz, em outro momento também ele vai fazer essa interrupção para falar desse homem que não era a luz, mas que testemunhava sobre a luz, de que esse sim deve ser o nosso modelo de um homem temente a Deus. Ele não vai se esconder, ele não vai se omitir, porque não tem como. Uma vez que ele se torna como Jesus vai chamar ele, de lâmpada que ardia e iluminava, a lâmpada ela não tem a vida em si mesma. Ela não era luz. E toda vez que João era questionado, você é Elias? Você é o que havia de vir? Você é a luz? Não, eu não sou. E às vezes eu tenho lá, agora que, o pessoal descobriu que eu sou presbítero lá no trabalho, vem me pedir bênção, essas coisas. Eu quero ser que nem você. Mano, não, desiste. Se for que nem eu, você está perdido. Eu entendo um pouco assim, mas acho que todo cristão vai ter isso. Aquilo que as pessoas veem de nós em bom, não veem a bondade em nós, não deve ser atribuída a nós mesmos. Nós devemos nos esvaziar. Deixar somente a luz brilhar. Somente aquele que é a verdadeira luz. Não a nossa luz, aquela luz fraca, mas uma luz que vem do próprio Deus, que quando ilumina, não pode ser contida pelas trevas. E assim na vida de cada um de nós, que foram iluminados nesse sentido aqui de que a luz de Cristo nos alcançou e nos deu vida. Nós possamos não nos acomodar com o nosso pecado. A luz veio para justamente entrar em conflito com isso, para destruir todo o resquício de trevas, para não ter nem sombra, nem penumbra. Então toda vez que você se achar conformado com o pecado de alguém, ou com o seu próprio pecado, corra para Deus e peça perdão. Porque a luz dele sempre vai prevalecer sobre o pecado. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus, como aquele que ilumina todas as coisas, deve tirar toda a possibilidade de pecado da nossa vida. Vamos pecar? Vamos pecar. Mas um pecado planejado, um pecado que nós sabemos que vai contra a palavra de Deus, não existe e não deve existir naquele que foi iluminado pela vida de Cristo, pela palavra de Deus. Essa parte aqui também mostra que todas essas revelações eternas que João dá para nós, ela interfere e elas estão ancoradas na história humana. Deus sempre levantou homens para falar dele e sempre vai levantar. Eu acredito que todos nós já fomos iluminados, já fomos levantados para Deus para ser isso. Não mais para revelar, mas sim para proclamar dessa verdade que foi dada. As pessoas precisam disso. As pessoas estão em trevas. Assim como nós um dia estávamos. E se há alguém aqui ainda que flerta com as trevas, que corra direto para a luz. Mesmo que ela seja pequenininha.
Mas você se reconhecer que você está num poço, e de que tem uma luz, e de que tem alguém que pode tirar desse poço, não faça nada diferente, a não ser correr para esse, que é a luz e que é a vida. Peça para que Ele te tire dessa escuridão. Peça que Ele liberte todas as pessoas que estão à sua volta nessa escuridão. E proclame sobre a luz que dá a vida, que dá sentido. Que nenhuma condição humana pode ser barrada. Nenhuma condição humana pode barrar essa luz. Seja o maior assassino de todos, seja o recém-nascido. Uma vez que essa luz alcança, essa vida é transformada. E é isso que João fazia. Ele simplesmente falava do arrependimento e daquele que havia de vir. E hoje a gente talvez só oferece o que já veio e Ele te ama. Sim, de fato Ele te ama. Mas você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa correr disso. Sai daí, tenha a luz verdadeira. Seja essa lâmpada que ilumina. E todo esse testemunho tem como esse fim para que as pessoas creiam. Esse é o grande objetivo de ser um testemunho. Nenhum outro. Se for por interesse, se for por obrigação, qualquer outra coisa, não é. É somente para que as pessoas possam crer e sejam salvas do seu próprio pecado. Nos versículos de 10 a 13, nós temos ainda mais claramente essa grande verdade sobre o mundo. E aí quando eu falar o mundo, não olhe para quem está do seu lado. Olhe para nós mesmos antes de ser alcançado por essa graça. E diz assim, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A grande verdade aqui sobre nós, sobre a humanidade como um todo. Cristo ser proclamado não é uma garantia de que Ele será reconhecido. O natural é de que Ele não seja reconhecido, de que Ele não seja recebido. É o que Ele diz. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Essa não é a vontade de ninguém que nasceu de homem. De ninguém. E agora sim, a gente se coloca e fala assim, essa também, olhando para o meu passado, eu nunca tive esse desejo por Deus. Nunca. Podia ser algo, aquela forçado, sabe? Aquele sentido religioso, aquele sentido do, olha, eu estou sempre na igreja. Olha, eu participo disso e daquilo. Eu faço aquilo, aquele outro. Essa talvez seja a maior declaração de que nós não queremos Deus. Porque aquele que quer Deus reconhece que Ele não o merece. Né? Aquele que se diz são, não precisa. Aquele que já faz coisas que garantem a sua salvação e a sua vida boa, não precisam de Deus. O nosso esforço, depois desse encontro com a palavra e com a luz, ele se reverte totalmente para Deus. Não que seja, mas seria mais ou menos isso. Eu aceito falar de Cristo. Pastor, pode deixar que eu vou. Mas eu saio correndo para o outro lado e falo, agora me ajuda, porque eu preciso de você somente. Eu não estou indo falar porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sei, porque eu não sei. Mas eu peço que você me capacite cada vez mais para fazer que seja dar um prato de comida para quem está do meu lado.
ou que seja para levar a palavra para alguém. Todas as coisas vão depender. Mas isso não é de nós. Eu vejo, conversando com todo mundo, dentro da igreja e fora da igreja, a gente ainda assim não tem aquele apreço tão grandioso que nós deveríamos ter pela palavra de Deus. A gente está cansado, com sono, com falta de interesse. E quando a gente ouve que Deus se tornou homem, isso não causa em nós um tremendo maravilhamento? Não nos leva todo dia a orar e agradecer? Nós não fazemos isso, nós ainda não nos relacionamos da forma que nós deveríamos. Isso não é natural, isso deve ser uma luta constante, todos os dias. Os nossos filhos que não querem ouvir sobre Deus, é isso mesmo, eles não querem. E o que você vai fazer? Vai deixar? Vai largar? Não, você vai continuar falando sobre Deus, você vai continuar trazendo Ele para a igreja, você vai orar cada vez mais por Ele, você vai ler a palavra com Ele, porque é isso que quem viu a luz deve fazer. Para quem aquele que recebeu a vida deve fazer. Mas não queira que as pessoas aceitem de primeira, porque você não aceitou de primeira. Você não amava Deus, você não queria saber de Deus. Se não fosse Ele mesmo se revelar, você estaria perdido, e eu também. Se Ele mesmo não te atraísse, se Ele mesmo não dissesse para você, olha, sou eu que sou a vida, não é o seu trabalho, não é o seu esforço, não é o seu filho, não é a sua filha, não é a sua saúde, eu é que sou a vida, eu é que dou a vida que você nem imagina que você poderia ter. Nós nos acostumamos, ou nós nos contentamos muito fácil, com pouca coisa, como uma criança que está chorando e você enfia uma chupeta na boca dela, ela para de chorar, porque ela, parei de chorar, está aqui algo que eu gosto. Ou, a gente não imagina isso. E essa palavra, e essa vida, e essa luz, ela precisa ser proclamada. As pessoas precisam disso. Cada vez mais, cada vez mais. E nós também precisamos. Os quais não nasceram por descendência natural, falando dessa vida eterna. Não nasceram por descendência natural, não é natural nosso. Nem pela vontade da carne. Não é porque eu quero que meu filho será salvo que eu vou ser salvo. Nem pela vontade de homem algum alguém vai se salvar. Mas nasceram de Deus. Deus é aquele que gera a vida, é aquele que dá a vida. E de novo, a vida eterna. Não simplesmente essa vida nossa, mesquinha aqui. E aí eu chego de novo nessa notícia de Natal, no versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É algo incrível. Que outra data ou que outro nascimento mereceria ser comemorado, senão a vinda da nossa própria salvação na terra. Que outro nome, que outro verbo, que outra palavra merece ser proclamada, senão aquela que pode dar vida a todos os que estão mortos em seus delitos e pecados. Isso parece muito... não sei para vocês, mas muitas vezes parece não ter impacto nas nossas vidas. Isso que nós fomos chamados a fazer, de testemunhar da luz. Talvez nós não queremos que faça tanta diferença para aquela pessoa, mas faz. Parafraseando aqui John Murray, falando sobre a encarnação, e aí eu peço que a gente faça isso sempre, todos os dias. Toda vez que você lê a palavra de Deus, não
tire pouco caso disso. Toda vez que você meditar sobre a encarnação, do Deus se tornando homem, toda vez que isso fosse ser dito, se toda vez isso fosse dito por um anjo, né, ia ser aquele barulho. Mas a gente, Deus nasceu, Jesus, tal. E as pessoas ouvem, mas precisa ser passado com entusiasmo, precisa ser passado com assim, olha, meu amigo, que eu amo, você é muito legal, você me ajuda em muitas coisas, mas deixa eu te falar uma grande verdade. Deus um dia se tornou homem para dar a vida dele pelos seus pecados. Creia nele, se arrependa dos seus pecados e tenha vida. Assim como eu, como nós, temos feito todos os dias, crendo em Deus somente para ser salvo, sem nenhum outro interesse. John Murray diz o seguinte: a encarnação significa que Deus, que nunca começou a ser Deus, porque ele sempre foi Deus, começou a ser o que ele não era, desde a eternidade, um homem. É o mais incrível milagre que jamais aconteceu. Nenhum outro semelhante a esse acontecerá. Uma frase de um outro pastor diz o seguinte: a manjedoura está vazia, a cruz vazia, o túmulo vazio, o trono está ocupado. Jesus reina. E Agostinho, se maravilhando nessa encarnação, nessa vinda de Deus ao mundo, que merece ser lembrada por nós todos os dias, meditada, pedindo para Deus colocar no nosso coração um amor por essa verdade. Ele diz assim: o Criador do universo foi feito homem, para que ele, o soberano das estrelas, pudesse mamar no seio de uma mãe. Aquele que é o pão tivesse fome, a fonte de vida tivesse sede, o caminho ficasse cansado em sua jornada, a verdade pudesse ser acusado de falso testemunho, a força pudesse crescer fraco, o curador pudesse ser ferido, para que a vida pudesse morrer. É a grande obra que Deus fez por nós. Não se trata de nós. A encarnação é um plano de Deus que, motivado somente pelo amor, nos envolveu. Que a gente possa lembrar sempre de Cristo dessa forma, sabe? De como Deus, de como aquele que merece ser adorado, de como largou todas as coisas para morrer pela sua criação, para morrer por nós, não tem outra palavra, né? Tipo, pela gente. A gente que tão cabeça dura, assim, sabe? Tão difícil para aprender o lugar correto em que nós devemos estar, que é sempre ali aos pés da manjedoura, indo adorar todas as vezes que fomos chamados, levando as pessoas à adoração, estando aos pés da cruz, todos os momentos. Quantas vezes a gente vai querer satisfazer a nossa própria vontade e não se achegar àquele que fez todas as coisas, nos deu todas as coisas, não materiais, mas espirituais, aquelas que nós mais carecíamos, aquelas que nós mais rejeitávamos. Foi isso que ele nos trouxe com a sua encarnação, com a sua vinda, com o seu Natal. Então, se você puder, se você conseguir, se o seu corpo não te vencer, se as suas vontades não te vencerem, se coloque diante de Deus todos os dias. Seja testemunha dessa luz todos os dias. Porque é disso que o mundo precisa. É disso que a humanidade precisa. Todas as invenções, descobertas,
todas as coisas têm como fim o homem prevalecer, o homem continuar, mais perspectiva de vida, mais facilidades, tecnologias. Mas é enfadonho. A nossa vida está tão somente em crer em Cristo. A nossa salvação está tão somente nesse ato. E que nossas vontades lutam todos os dias contra isso. Mas a luz prevalece sobre todas essas vontades. Que possamos nos achegar a Deus todos os dias, sabendo que Ele já enviou o Seu Filho e que o Seu Espírito nos levará sempre à adoração. Não sejamos mesquinhos, como os que dormem, aqueles que não ouviram essa palavra. Coloque-se diante de Deus todos os dias. Ele veio para vencer o seu pecado, para vencer as trevas que reinavam nesse mundo. E nós devemos tudo a Ele. O objetivo aqui era somente esse. Não tenho nada de novo para trazer, não tenho nenhuma outra palavra, a não ser pedir essa graça de Deus na nossa vida, para reconhecer Cristo todos os dias como nosso Salvador. Aqueles que não creram, para crerem. E aqueles que creram, para continuarem crendo todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos encerrar com esse cântico que fala sobre o Natal, que fala da vinda do Cristo, dessa noite em que a paz habitou entre nós, de que a vida esteve entre nós e de que nos atraiu, porque nós mesmos não a estimávamos como deveríamos.